Caríssimos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação agora, depois que ela foi já aqui ministrada. Nós estamos no 5º domingo da quaresma do ano B. E tudo que nós vamos refletir se resume num pedido. Vamos repetir: queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Quem quer ver Jesus? Daqui a pouco alguém fala, agora não, né? Meus irmãos, quando a Bíblia diz ver, não é ver com esse olho não. Ver é conhecer. Tanto faz você dizer, eu quero conhecer Jesus, ou eu quero ver Jesus. Numa das passagens que todos aqui certamente conhecem, os discípulos estavam indo atrás de Jesus, e Jesus olha para trás e vê, Jesus pergunta: a quem procurais? Eles perguntam para Jesus, Jesus, ele vai dizer, sou eu. E eles perguntam, onde moras? O que Jesus responde? Vim de ver. Não é ver onde ele morava, é conviver, conhecer. Meus irmãos, eu não sei, e também não tem como eu saber disso, como é a sua vida espiritual. Mas uma coisa eu lhe digo: a sua vida espiritual, ela ilumina ou ela destrói todas as outras. Nós precisamos de todas as nossas saúdes: saúde física, saúde emocional, saúde psíquica, saúde profissional, saúde financeira, saúde familiar, saúde matrimonial, saúde relacional, mas precisamos sobretudo de saúde espiritual. É o que nós chamamos de espiritualidade ou vida espiritual. Como vai dizer Santa Teresa, a via da espiritualidade. No tempo da quaresma, a igreja nos convidou a rezar mais. Eu não sei o quanto você reza, e desculpem aqui para alguns, eu não sei se você nem reza, porque eu tenho certeza que há pessoas que não rezam. Elas vão à missa, já é o início, mas elas precisam manter a chama acesa. A primeira coisa que eu sempre digo para um casal que me procura, para pessoas que vêm se confessar, para pessoas que pedem uma orientação espiritual, primeira coisa que eu pergunto: como anda a sua vida espiritual? É interessante, quanto pior a vida, menos a pessoa reza. O casal vem todo desajustado: ô padre, nos ajuda, como anda a sua vida espiritual? Eles não têm, não rezam. Quanto tempo que você não vai à missa? Ah, não lembro. Quando foi sua última confissão? Ah, quando a gente foi casar. Mas peraí, meu filho, está complicado. Você tem na sua casa, tem que seja uma Bíblia. Aí a mulher fala: ah padre, isso eu tenho. Aí o marido fala: mas onde que está? Não, eu não sei não, mas nós vamos procurar. Meus irmãos, se falta a espiritualidade, falta tudo. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer, e eu espero que você não precise chegar lá para acordar, que é depois da nossa morte que nós veremos o valor de uma vida espiritual. Porque naquele momento, a única coisa que vale é o quanto que você conheceu, amou, serviu e testemunhou a Deus durante a sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E eu não estou aqui falando para os senhores serem passivos. Ah, padre, então quer dizer que só rezar e tudo vai bater à minha porta? Não. Faça o que você pode e Deus fará o que você não pode. A palavra oração, ela é formada de orar e agir. Oração, ora e age, orar e ação. Quando é que nós agimos? Quando nós oramos. Veja que a palavra oração, o orar, precede a ação.
Sabe qual é o problema de muitas pessoas? E talvez seja o seu problema por estar tendo uma vida infeliz. Você, para tomar a sua decisão, você não reza. Aí você toma a sua decisão nos seus valores. Aí a coisa está errada. Aí você reza para Deus consertar. É assim que funciona. Nós não rezamos para Deus abençoar o projeto. Você faz o projeto, você toma a atitude. Quando está errado, você começa a rezar. O Papa João Paulo II vai dizer que a vida de oração é uma vida antes, durante e depois. Vai fazer algo grande, reze antes, para Deus te iluminar. Reze durante, para você ter perseverança e discernimento, e reze após, para agradecer e tomar posse do que aconteceu. Jesus, meus irmãos, que era Jesus, ele se retirou várias vezes e passou a madrugada em oração, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, para que ele pudesse tomar as suas atitudes. Queremos ver Jesus. É interessante que os gregos aqui são não judeus. Eles estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. E segundo a tradição, eles deveriam estar aonde? No templo de Salomão. Não é o de São Paulo não, é o original, viu? O templo de Salomão, em Jerusalém. Só que esses gregos que estão lá em Jerusalém, eles não querem ver o templo de Salomão. Eles querem ver Jesus. O que significa isso? Que a lei do templo, o culto do templo, já não falava de Deus. Onde é a nova Shekinah, a casa de Deus, a tenda de Deus? É Jesus. Então eles estão procurando conhecer Jesus, caminho, verdade e vida. Aquele que caminha com Jesus encontrará a verdade, e aquele que descobrir a verdade terá vida e vida plena. E eles vão falar com Filipe. Filipe chama André. Interessante, por que no texto está Filipe e André? Porque são dois nomes de raiz grega. Filipe vem de Filipos, significa o domador de cavalo, aquele que adestra cavalos. E André vem de Andreas, viril, corajoso, firme. Então os dois de nome grego vão até Jesus em nome dos gregos, porque são eles no texto, e vão falar com Jesus. Jesus, muitas pessoas querem te ver. Se eu fosse Filipe ou André, o que eu esperaria de Jesus? Talvez duas coisas. Primeiro, vamos marcar um horário então. Leve-os em tal lugar, eu vou me encontrar com eles. Ou traga-os aqui, eu vou ter uma alegria de conhecê-los. Não, Jesus não faz nada disso. Quando eles dizem que ali tem gregos querendo vê-lo, Jesus ele vai responder assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Vamos ver quem sabe Bíblia aí. Qual é uma passagem famosa onde uma pessoa toda especial apresenta a Jesus uma situação difícil e Jesus diz: não chegou a minha hora? Quem sabe? Muita gente respondeu. Bodas de Caná, primeiro milagre de Jesus. Maria Santíssima chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer: a minha hora não chegou. Não é a hora de fazer milagre, não é a hora de transformar água em vinho, é a hora da glorificação. Qual que é a hora de Jesus? É a hora da cruz. A cruz é a hora de nosso Senhor. Não chegou a hora. Quando eles falam com Jesus que os gregos querem conhecê-lo, querem vê-lo, Jesus diz: é chegada a hora. A hora de Jesus estava próxima. Alguns estudiosos bíblicos vão dizer que este fato aqui
aconteceu no domingo de Ramos à tarde. Como se Jesus entrasse pela manhã, isso aconteceu à tarde, e depois disso ele volta para a casa de Marta, Maria e Lázaro, lá onde eles ficavam com a família amiga, né? Me lembrem, eu lembrei aqui, qual que é onde ficava a casa de Maria, Marta e Lázaro? Betânia. Ele volta, parabéns aí, ó. Eu sabia, só para saber se vocês sabiam, né? Ele volta para Betânia. Então veja, meus irmãos, né? Essa entrada em Jerusalém também foi coisa para grego ver, por isso estava cheio de grego lá. Porque Jesus entra em Jerusalém, ninguém o acolhe em casa, ele volta para Betânia, que era a família amiga do Senhor. Então é chegada a hora da glorificação. E qual vai ser a glória do Filho? O momento da cruz. Então qual é o trocadilho que João está fazendo no capítulo 12? Queremos ver Jesus, olhe para a cruz e verás a glória do Pai, a hora do Pai. Meus irmãos, não fique colocando a sua conversão para depois. Ah, padre, depois eu me converto, depois eu rezo, depois eu busco a Deus. Santa Catarina de Sena vai dizer: se você não converte agora, na sua hora, quando é que se converterá? Quer dizer, não, no fim da minha vida eu me converto. Tá bom, só que eu quero perguntar, quando é o fim da sua vida? Ah, padre, quando eu estiver lá com 90 anos, eu me converto. Hoje morreram várias pessoas bem mais jovens do que 90 anos. E bem mais jovens. E as pessoas não acharam que iriam falecer. Na cabeça delas, elas tinham a vida toda pela frente. Eu escuto muito isso em velório, quando alguém morre mais jovem. Não, padre, veja, morreu tão jovem, tinha a vida toda pela frente. Não tinha não, achou que tinha, né? Então nós não podemos ficar brincando com a nossa salvação, colocando a nossa hora para depois. Qual é a hora de Cristo? A crucificação, a glorificação do Pai pela obediência. Qual é a nossa hora? É agora. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai cantemos e juntos exaltemos. Eis o dia da salvação, não é depois não. Nós vamos escutar na Páscoa do Senhor: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então nós precisamos buscar a Deus no aqui e no agora. Queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus. Na primeira leitura que escutamos do profeta Jeremias, ele vai dizer lá no final da leitura: hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Deus conhece o seu povo e Deus nos conhece. Se nós amamos a Deus porque a lei rapidamente ela é abandonada. Quando Deus coloca as tábuas da lei nos braços de Moisés, aquele povo acolheu aquela lei, mas era uma lei fora deles, estava na tábua de pedra. Deus gravou a sua lei em tábuas de pedra, só que aquela lei ficou fora, então as pessoas abandonaram a lei com muita facilidade. O que Deus está dizendo pela boca de Jeremias? Que ele vai imprimir agora a sua lei, não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. A única coisa que ele quer é ver o nosso bom coração. Quando Jeremias está pregando, hoje, depois você assista a pregação antes dessa, que eu aprofundei bem essas temáticas aqui. Aqui é só uma passagem que é mais a vivência, né? Jeremias, ele pregou lá no reino de Judá,
de maneira especial na cidade de Jerusalém, durante 3 reinados. Quando ele começou a pregar, o rei era Josias, um homem temente a Deus. Ele queria tirar do reino todas as religiões pagãs e servir a único Deus. Jeremias tinha uma profecia de apoio, uma profecia de restauração. O problema é que Josias morreu no campo de batalha. Aí assumiu Joaquim, que é o rei depois de Josias. Joaquim, meu filho, só deu fora. Era um homem que não confiava tanto em Deus, então ele tinha medo de uma invasão. Então ele fez uma aliança com os egípcios. E Jeremias disse para ele: não vai dar certo, porque você está confiando mais em carros e cavalos do que na proteção de Deus. Mas ele não ouviu o que disse o profeta. O que aconteceu? Nabucodonosor invade Jerusalém e leva deportado para a Babilônia mais de 15.000 pessoas. E Jeremias vai dizer: eu te avisei. Você confiou em homens, você precisa confiar em Deus. Aí o rei Joaquim vai dizer: mas nós tínhamos um exército numeroso, nós tínhamos uma muralha grande em Jerusalém. Aí Jeremias vai dizer: mas se Deus não for o teu escudo, o teu bloqueio, nada disso irá te proteger. Meus irmãos, não seja como o rei Joaquim. Não fique preocupado apenas com a segurança externa, se você está desprotegido contra os ataques espirituais. Nós precisamos estar atentos que o mal ele vem para matar, roubar e destruir. Assim como Joaquim foi avisado, você está sendo avisado. E assim como Joaquim perdeu, se você não acordar, não se converter, não procurar ver a Deus, conhecer a Deus, você também será derrotado. Quando sai Joaquim, vem o rei Sedecias, que é da época de Jeremias também. No início era um homem muito bom, temente a Deus, aquele papo manso. Mas Jeremias ficou de olho no cara, ele já começou a fazer aliança com os egípcios, tanto que os egípcios lutaram por ele. Aí Jeremias vai dizer: não aprendeu, está indo para o mesmo caminho. Vocês entenderam quais são os 3 tipos de pessoas que nós convivemos? Você convive com pessoas que parecem com Josias, outros com Joaquim, outros com Sedecias. Quais as pessoas, padre, que eu convivo que parecem com Josias? As pessoas que te levam para Deus, as pessoas que aumentam a sua fé, as pessoas que dizem para você: reze, tenha fé, Deus é contigo. Nós temos os Joaquins da vida, são aqueles que estão mais iludidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E um perigoso, que esse para mim é o mais perigoso, é o Sedecias. Ele tem um pé em Deus e um pé no mundo, ele não sabe de onde que ele é. Ele reza, mas ele tem pensamentos mundanos. Ele teme a Deus, mas ele gosta de um bom pecado temperado. Então aqui nós temos 3 tipos de pessoas: as que são de Deus, as que são do mundo e as que são metade de Deus e metade do mundo. A pergunta é: nós nos parecemos com quem? Nós confiamos no Senhor? Nós confiamos mais em nós mesmos e nas pessoas? Ou nós ainda estamos um pouco perdidos, sem saber em quem confiar? Jeremias vai dizer: Deus quer fazer com você uma nova aliança. Meus irmãos, entendo o que o padre está aqui dizendo. As pessoas podem não ter palavra. Eu não sei se alguém já te passou a perna, eu não sei se alguém já mentiu para você. E tem gente que mente com a cara lavada. A pessoa sabe que é mentira, mas ela está falando. E é aquela questão que havia há pouco tempo: não, padre, é só olhar para a pessoa, para o olho dela, que quem mente não olha para o nosso olho não. Já era isso aí. O ser humano está tão safado e perdido, que ele olha no seu olho e vai dizer: eu te amo, eu te prometo ser fiel, I love you. Na saúde, fazendo votos de amor,
na hora de um matrimônio, e me perdoe aqui a expressão, porque isso é uma safadeza, o cara fazendo juras de amor para a esposa num casamento, tendo um caso com a madrinha que está no primeiro banco chorando, teve relação com ela na noite anterior, e é tão safado que casa da igreja fazendo votos da presença de Deus. Nem temer a Deus o cara teme. Além de trair a esposa, é um ímpio que vai para a igreja fazendo votos a Deus, sabendo que ele é um adúltero. Ele já casou no adultério, olhando para o olho dela. As pessoas mentem, pessoas são falsas, invejosas. Mas quando Deus, Ele olha para você e Deus diz alguma coisa, quando você lê a Bíblia e Deus tem uma palavra para você, não duvide da palavra de Deus. Deus não volta a palavra atrás, e as palavras que Deus tem para você, elas vão se cumprir. Deus não é de iludir, Deus não tem duas palavras. E a leitura de hoje, por isso que eu digo muito que você precisa ler Bíblia, você precisa rezar a Bíblia. Quando eu li esse texto, quando eu leio os textos da semana que vem, amanhã, a minha oração da noite da segunda-feira são os textos do domingo, e durante a semana eu vou rezando, meditando. Aí eu estudo o texto no sábado, aí que eu preparo a reflexão. Quanta coisa Deus vai falando ao meu coração. E você acha que quando eu li esse texto, a primeira leitura, eu li assim? Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não, porque se eu leio isso, está falando o que para mim? Nada. Casa de Israel, casa de Judá. Não. Quando eu vou ler o texto, eu leio assim: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com você, Padre Christian, com a sua família, com o santuário Frei Galvão, uma nova aliança. Aí mudou, aí é para mim. Aí a leitura é comigo, aí eu pego a profecia, porque se o Senhor disse, vai acontecer. E qual é a aliança que Deus quer fazer comigo e com você? Não é uma aliança no dedo, é uma aliança no coração. Por que que Deus está falando de uma nova aliança? Se existe uma nova, é porque existe uma velha, uma antiga. Qual é a antiga aliança? Ou se me permitam, antigas alianças, que do latim é testamentum, que deu testamento em português. Por isso, Antigo Testamento, Novo Testamento, é antiga aliança e nova aliança. Por que eu coloco antigos testamentos? Que não foi uma aliança só não. Deus fez aliança com Adão e Eva, eles quebraram. Deus fez aliança com Noé, a descendência dele quebrou. Deus fez aliança com Abraão, quebraram de novo. Deus fez aliança com Samuel, quebraram. Deus fez aliança com Davi, quebrou de novo. Deus ia fazendo aliança, o ser humano quebrando. Só que Deus não desiste, nem de mim, nem de você. E Ele disse: olha, já que vocês estão quebrando as alianças, eu vou fazer uma nova aliança com você. Mas é uma aliança que não tem como quebrar, ela será uma aliança eterna, não há uma outra aliança. Ele está falando de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, que fez conosco uma aliança eterna, derramando o seu sangue no alto da cruz. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, completa alto, o sangue da nova aliança. Aí ó, nova e eterna aliança. Por isso que Jeremias vai dizer: Deus fará com você, Deus fará com a sua família uma nova aliança, uma aliança eterna. Meus irmãos, para a gente rezar, pare de colocar no plural e traga para o singular. Isso ajuda a sua vida espiritual. Deus carregou a cruz por nós, Deus morreu na cruz por nós. Não, tira o nós, coloca eu. Deus carregou a sua cruz por mim. Deus caiu 3 vezes por mim. Jesus teve a sua mão e o seu pé furado
por mim. Ele morreu na cruz. O amor de Deus é por todos e por cada um. Não pense, meus irmãos, que Deus vê multidão. Deus vê você. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece. Estão calculando ontem, no primeiro evangelizar, uma multidão de 100 mil pessoas. Vocês acham que lá do alto do céu Deus olhava assim e via 100 mil? Não, ele via 100 mil de uns, porque ele conhecia cada um que ali estava. Olha o poderio de Deus. Quando a gente dizia para a multidão: apresente o seu pedido a Deus, Deus ouvia cada um, cada pessoa. Fiquei muito feliz. Claro, todo evento grandioso tem os pontos a serem corrigidos, mas fiquei muito feliz de um comentário de um policial que ficou na Paraná, lá em cima. Ele falou que teve uma visão que a gente não teve, que ele falou que era uma multidão, e ele ficou impressionado quando na celebração da missa, nos pedidos de silêncio, aquela multidão, ele falou que ouvia mosquito. Todos estavam em oração, numa sintonia com Deus. Deus conhece você. Quando você reza, Deus ele ouve você. Quando você adora, Deus recebe a sua adoração, e a aliança dele é com você. Por isso que na hora da missa, quando o padre diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, você diz: é por mim. Jesus está entregando o seu corpo para mim, derramando o seu sangue por mim. Aí você vai conhecendo a Deus, e o mais importante da nossa vida é conhecer a Deus. É aquilo que Jeremias vai dizer: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já contei aqui, mas só para ilustrar, para a gente rezar um pouquinho. Vocês conhecem a Santa Teresinha do Menino Jesus, e tem a Santa Teresa d'Ávila. Teresinha é de Lisieux, a Teresa d'Ávila é chamada de Teresona, porque ela é muito firme, muito, não é? E tem um caso que eles contam como se fosse a Teresinha de Jesus, mas não é, é a Teresa d'Ávila. Ela estava no seu Carmelo, no seu mosteiro, tudo já estava fechado, ela era a última a dormir e a primeira a acordar. Então, depois das orações, as irmãs foram para o quarto, ela estava no escritório fazendo algumas anotações. Ela escuta no corredor passando alguém correndo, era uma criança. Teresa acha que durante o dia as pessoas iam até o Carmelo para celebrações, levar alguma coisa, e que essa criança ficou escondida lá. Então ela, muito austera, ela chega no corredor, não tinha energia elétrica, aquelas velas, né? Ela vê o menino correndo, ela fica olhando, na hora que o menino passa, ela pega o menino pelo braço, e ela firme e diz: o que você está fazendo aqui até essa hora? Você não pode estar aqui dentro, não. E o menino disse para ela, o menino também era firme igual ela, né? Mas quem é você para falar comigo assim? Ela falou: eu sou a Teresa de Jesus. E você? Ele abriu os bracinhos: eu sou Jesus de Teresa. Era o menino Jesus, que bonitinho. Ela foi, abraçou o menininho, ele sumiu. Era Jesus abençoando a obra de Teresa d'Ávila. Meus irmãos, isso é Teresa. Será que a gente pode falar a mesma coisa? Eu sou o Padre Christian de Jesus, Maria José de Jesus, o Rogério de Jesus, Andréia de Jesus, e Jesus vai dizer: eu sou também o teu. Aí eu cito Teresinha, aí de Lisieux: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É isso que significa queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus. Por último, meus irmãos, não pense que Jesus, atenção, é uma fada madrinha, com uma vara de condão, como etiqueta escrito Disney. Não, isso é outra coisa. Há pessoas que rezam e confundem Jesus com a fada madrinha das princesas da Disney. O que é uma fada madrinha? É alguém que te ajuda na hora do seu apuro, não é assim? Nos desenhos, nos filmes. Onde que está a minha fada madrinha?
né? Como que chama aquela personagem que era pobre, mas queria ir para o baile, sapatinho de cristal? Só queria saber se você sabia. A Cinderela, você tem carinha de Cinderela. Cinderela, coitadinha, uma gata borralheira, a menina mais pobre que a pobre, né? Só que ela tem um sonho, ela quer ir no baile. Aí ela não reza, porque nem fé a dita cuja tem, né? Mas ela tem a fada madrinha. Então ela chama a fada madrinha, e a fada madrinha tem o que nas mãos? Uma varinha de condão. Então ela diz: eu não tenho roupa para ver o príncipe. A fada madrinha: não seja por isso. Plink, apareceu o vestido. Ela disse: mas olha o meu cabelo. Plink, cabelo arrumado, cacheado. E o meu pezinho? Eu deixei o detalhe para o final. Sapatinho de cristal. Plink. Tô linda. Mas como que eu vou chegar lá? Me traga uma abóbora. Aí trouxe uma abóbora, a fada madrinha. Plink, a abóbora cresceu, era uma carruagem. Mas quem vai puxar a carruagem? Aí pegou 2 ratinhos. Plink, cada um virou um cavalo branco, manga larga, marchador. Nossa, mas tem uma fada madrinha, é maravilhoso. Só que fada madrinha só existe na Disney. Na vida real não existe, não. O que existe na nossa vida real de cristãos? Salvador, Redentor, Senhor. E por que eu estou fazendo a comparação? Aí você vai entender. Tem gente que reza achando que Jesus é uma fada madrinha, e você reza e é só um plim, e resolveu. Não, é um processo. Jesus trabalha com tempo, não é uma ação naquele tempo e no espaço, é uma vida. E Jesus é bem diferente da fada madrinha, né? A fada madrinha tem na mão uma varinha de condão. O que Jesus tem na mão para você? Uma cruz. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Por isso que é muito mais fácil você ser da fada madrinha do que você ser de Jesus. As pessoas preferem uma doce mentira que uma amarga verdade. E Jesus não vai tampar o sol com a peneira. Ele vai realizar um milagre na nossa vida. Vai, do jeito dele, na hora dele, se você tiver fé. E não é um passe de mágico. Jesus Cristo não é o Mr. M. E tem gente que acha que é. Aí eu vou à missa porque lá vai acontecer uma mágica e eu vou sair com todos os meus problemas resolvidos. Não é aqui o lugar. E nem é na nossa igreja esse lugar. Queremos ver Jesus. Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Você quer conhecer Jesus? Olhe para a cruz. Assuma a sua cruz. Carregue a sua cruz. Entre no processo. Os 10 leprosos foram curados porque eles se colocaram a caminho. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Não se conhece ninguém, meus irmãos, numa noite de balada. Não se conhece ninguém numa semana de convivência. Conhecer alguém é comer com esta pessoa um saco de sal. E veja na sua casa quando o tempo dura um saco de sal. É por isso tanta gente sofrida e tantas barbáries que a gente ouve por aí. A pessoa muito carente vai numa balada, encontra com alguém e chega em casa dizendo: mãe, eu encontrei o meu melhor amigo esta noite. Eu encontrei o grande amor da minha vida. Calma, coma primeiro o saco de sal. Conheça a pessoa para depois abrir as portas da sua casa. Eu não estou aqui condenando, estou dando exemplos. Quantas mulheres carentes que foram abandonadas pelo marido, com 2, 3 filhos, começam um namorico aí, dentro de poucos dias já coloca o homem para dentro de casa, nem conhece o homem direito. Aí você vê as notícias, é o homem abusando da filha, abusando do filho, estuprando o bebê. Por quê? Você não conhece a pessoa. Aí você não dá tempo para conhecer a pessoa.
Quantas pessoas quebraram na vida financeira confiando em parceiros que você não conhecia? A pessoa tem uma lábia muito boa, fala de dinheiro e nós vamos arrebentar, aí você já faz uma parceria. Nos primeiros meses você vê a burrada que você fez. Você não conhecia, você foi conhecer depois. Gente, o mundo pode ter os valores dele, mas a verdade e a lógica de Deus nunca será ultrapassada. Uma coisa precede a outra: amizade, namoro, noivado, casamento, vida conjugal, família e filhos. Esta é a sequência. Ah, pai, mas o mundo mudou, por isso está do jeito que está. De 10 casais que casam, 7 se separam. Rapaz, por que está acontecendo isso? Porque eles vão conhecer depois que casou. Não, conhecer é antes. Por isso tem namoro. Namora 1, 2, 3 anos, vai conhecendo a pessoa. Deu, aí sim, olha, encontrei. Aí ajoelha, faz a cena toda, né? A rosa na boca. Quer casar comigo? A moça, quero, não esperava por isso. Ó, anos está esperando aquilo, não esperava. Mas veio a amizade, o amor, o namoro, viu que dá certo, vamos nos casar. O que muitos fazem? Não conhecem a pessoa, é uma vida de balada, de viagem, você não sabe se é namoro ou se é casamento. Tem muitos que não são namorados, são namoridos, tirando que eles não moram na mesma casa. A vida é idêntica à vida de casal, já colocar a mesma conta, já tem relação, dormem juntos, já está tudo como o diabo gosta. Aí depois não se conhecem, vamos casar. Aí se casam, aí eles vão se conhecer. Aí começam os defeitos, as manias. Aí o homem olha e fala: meu Deus do céu, é por isso que eu casei com um troço desse, que mulher chata. E a mulher vai dizer: meu Deus do céu, mas eu errei demais. Meu gênio não tem nada a ver com o gênio dele. Os meus sonhos não tem nada a ver com os sonhos dele. Meus projetos são totalmente diferentes. É uma questão de tempo para o castelo de areia cair na primeira onda. Tanto é que os casais jovenzinhos, os despreparados ao matrimônio, quando vem o primeiro problema, eles não dizem: vamos sentar e vamos resolver. O que eles dizem? Vamos nos separar. Eu estou indo para a casa de mamãe. E a mamãe, para colaborar, é outra despreparada, vai dizer para o filho, no dia do casamento: filho, vá com Deus, Deus abençoe muito seu casamento, mas saiba, filho, o seu quarto daqui, se não der certo, mamãe está te esperando de volta. Pelo amor de Deus, está torcendo para dar errado. Gente, brincadeira à parte, vocês não são bobos, vocês estão me compreendendo, não estão? Deus, ele tem uma lógica, e nós precisamos aprender a passar as etapas. Nós temos etapas na vida, e são etapas emocionais, mas você que tem fé, são etapas espirituais. Namoro é para terminar. Ninguém namora a vida toda. O namoro existe para terminar. Ou o namoro termina porque eles vão se casar, ou termina porque não deu certo. Namoro é para terminar. O que não é para terminar? O matrimônio. Namoro é para terminar. Então você está com alguém, a experiência, está namorando, não deu certo, ó, te amo muito, mas não dá. Aí esse aqui vai, aí você grita: próximo! E vai. Até que vai chegar a pessoa certa para você. Ah não, esta pessoa eu quero envelhecer ao lado dela, eu quero construir com ela uma vida, uma família. Esta mulher será a mãe dos meus filhos, este homem será o pai dos meus filhos. Nós vamos ser um casal abençoado. Quer casar comigo? Por que eu estou falando de casamento, gente? Porque a aliança que Deus quer fazer conosco é uma aliança de coração. Aquela aliança que os noivos trocam no dia do casamento, ela só existe porque ela é um espelho da aliança de Deus comigo e com você.
Deus, para nos colocar uma aliança, Ele quer que nós o conheçamos, e conhecer a Deus é um processo, é missa dominical, é oração diária, é leitura da palavra, leitura de vida de santo, a recitação do Santo Terço, ter momentos de espiritualidade. Você vai conhecendo a Jesus, aí até que você diz: eu tenho uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança comigo. Quer dizer, você quer conhecer alguém ciumento? Não fale que é sua mulher nem o seu marido, que você não lê Bíblia. Deus é um Deus ciumento. Deus não quer dividir você com ninguém. Ele falou com Moisés: esse povo tem um coração adúltero, é o meu povo, mas eles estão arrastando asa para outro povo aí, ó. O que é meu, eu vos consagrei, eu vos separei. Por que Jeremias, na primeira leitura, deu uma sentença dura para o rei Joaquim? Porque o rei Joaquim era adúltero. Ele, ao invés de confiar em Deus, ele começou a fazer amizade com os egípcios. Lá foi o Nabucodonosor, destruiu o templo, colocou fogo em Jerusalém, essa confusão toda. Deus é um Deus ciumento. O que é dele, é dele. Deus não quer me dividir com ninguém. Deus não quer dividir você com ninguém. Deus não quer dividir a sua família com o mundo. A minha escolha o separou do mundo. É por isso que tudo isso é para responder apenas uma coisa: como é que eu vejo Jesus? Como é que eu conheço Jesus? Estando com Ele, procurando abrir o seu coração a nosso Senhor. Lembrem de como começou o pontificado de João Paulo II, São João Paulo II. Ele disse lá na Praça de São Pedro, para os romanos e para o mundo, primeira coisa que ele disse: não tenham medo de abrir as portas a Cristo, abrir as portas ao Redentor, porque Ele quer entrar. E aquela cena emblemática, enquanto a gente estiver vivo nós vamos lembrar da cena. Ele pegou aquele cajado, a fécula papal, que tem aquele Cristo pendido. Ele chegou na frente da Basílica de São Pedro e levantou o báculo, levantou o Cristo. Ali estava o pontificado de João Paulo II. O que Jesus disse no Evangelho: é chegada a hora em que o Filho será glorificado. Olhe para a cruz. Tenha na sua casa um crucifixo, um belo crucifixo. Peça para o sacerdote abençoar. Ultimamente eu tenho lido bastante até alguns livros de exorcismo, Padre Gabriel à Morte, etc. Ano que vem, se Deus quiser, devo ficar 15 dias acompanhando lá em Portugal o Padre Duarte Lara em vários exorcismos que ele preside, estando com ele ali para ajudá-lo e também descobrir esses segredos, né? E Padre Duarte fala, e os exorcistas da igreja falam, que se a gente soubesse o valor que tem uma Ave Maria rezada com fé, você não deixaria de rezar. Um Pai Nosso rezado com fé, principalmente o final: livrai-nos do mal. Há um mal aqui, ó. Livrai-nos do mal. O mal é o diabo. Um crucifixo abençoado, uma Bíblia, o sinal da cruz bem feito. Os cristãos católicos desconhecem a proteção que nós temos ao nosso alcance. Precisamos aprender a conhecer Jesus e aquilo que Jesus nos deixou. Não se esqueçam: o diabo os rodeia como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Semana passada agora, muitos aqui acompanharam, né? Eu estive com a minha mãe lá no Instituto Hesed, com os irmãos, as irmãs, irmã Kelly Patrícia, a madre Jane Madeleine, etc. Aí eles estão em festa, porque o irmão Emanuel será ordenado sacerdote. Anos ele está esperando por essa ordenação, devo estar com eles lá também. E na hora da refeição lá, eles comentaram isso. A gente falando sobre exorcismo, os rituais da igreja. Uma irmã bem idosa disse: o que o povo não sabe, padre, que
que não é o exorcista que tem que ter medo do diabo. Quando o exorcista chega, é o diabo que tem medo dele. Porque o exorcista chega para vencer, ele não chega para lutar, ele chega para colocar o diabo no lugar. E qual que é o problema nosso, e aqui com isso só um toque, qual que é o problema de ficar vendo filme de terror? Exorcismo de Emily House, a morte do demônio, a ressurreição do mal, a possessão de Miriam Rio, etc. Para que você fica vendo essas porcariadas? Só para uma coisa, porque os filmes colocam o demônio muito poderoso. Aí vocês começam a ter medo. Meu Deus do céu, tá morrendo de medo dessa coisa. E a igreja lida com ele como um derrotado, como um derrotado. Tanto que os ministros da igreja, preparados pela igreja, os grandes exorcistas, eles entram no quarto para o exorcismo, o diabo está falando, está rosnando, está rolando, eles estão numa calma tremenda, porque ele já sabe, eles vão lidar com um derrotado. Ali não há batalha, ali há vitória. Num dos casos que aconteceu lá no instituto, uma mulher se manifestou, quase quebrou a mesa toda. Lá estava o padre Rufus, ele pediu para chamar o esposo dela, e a mulher rosnando, e rolando no chão, e babando, ele sentado com tranquilidade, com a caneta. Foi perguntar ao marido dela: quando você conheceu? E anotando. Quando começou isso aí? Onde que ela frequenta? Foi anotando, até que ele encontrou onde que foi o problema. Ah, encontrei, o problema está aqui, ó. Aí ele levantou, colocou a estola, pegou a medalha de São Bento, colocou a mão na cabeça da mulher, 1 minuto e 30, 90 segundos, a mulher estava liberta. Aí já tirou foto, jantou com ele, abraçou, nunca mais teve manifestação. Ou seja, já é um derrotado. Aquele espetáculo que ele faz é para iludir quem não o conhece. O sacerdote nem perdeu tempo com aquilo, ele foi na origem, descobrindo a origem, ele venceu no ritual de menos de 2 minutos de oração. Então, meus irmãos, nós temos tudo isso ao nosso alcance, e nós precisamos rezar sempre: eu quero conhecer a Deus, eu quero ver Jesus. Quem está com Jesus já é mais do que vitorioso. Amém? Amém. André e Felipe foram há 2000 anos atrás, hoje somos nós que somos os seguidores do Senhor e queremos vê-lo, Ele que é caminho, verdade e vida. Convido você e você que está em casa também, vamos fechar os nossos olhos, vamos rezar, vamos pedir a Deus proteção espiritual. E eu já quero renunciar da sua vida tudo que possa estar atormentando você e a sua família, todo espírito de desânimo, de cansaço, de suicídio, de ansiedade, de depressão, de medo. Nós queremos jogar tudo isso aos pés da cruz de nosso Senhor, porque nós conhecemos a Deus, nós somos templo do seu Espírito, e com Ele nós já somos mais que vitoriosos. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por estarmos aqui, Senhor. Nós somos a tua família, e neste santuário nós viemos para adorá-lo em espírito e em verdade. Conceda-nos, Senhor, proteção espiritual, que o nosso anjo da guarda nos envolva com as suas santas asas, nos protegendo de todos os dardos inflamados do inimigo. Coloca, Jesus, os teus anjos na nossa casa e afasta tudo aquilo que não vem de ti, todo espírito de desânimo, de divisão, de cansaço, de preguiça,
de doença, que tudo isso caia por terra no poder do nome de Jesus. Senhor, nós assumimos esta aliança que fizestes conosco, não em tábuas de pedra, mas inscritas no nosso coração, gravadas na nossa alma, pelo teu sangue que jorrou da cruz. Eu tenho uma aliança eterna contigo, porque a tua aliança é eterna comigo, a nova e eterna aliança no teu sangue. Senhor, quantas portas foram fechadas por fraqueza espiritual. E nós te pedimos esta noite, Senhor, que as pessoas que estão aqui infelizes, com o coração apertado, tristes, vazias por dentro, possam ter na sua vida portas que só o Senhor pode abrir, porque a palavra diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha, e a porta que Deus fecha, homem nenhum é capaz de abrir. Você que está agora em oração comigo, diga no mais profundo do teu coração a Jesus quais as portas precisam ser abertas na tua vida, quais as portas precisam ser fechadas na sua vida. Fecha, Senhor, a porta da doença, e que se abra a porta da saúde. Feche, Senhor, a porta do desemprego, e que se abra a porta do trabalho. Feche, Senhor, a porta da depressão, da ansiedade, da preocupação e do medo. Que se abra a porta da vitória. Fecha, Senhor, na minha vida a porta do pecado, e que se abra a porta da santidade. Você pode rezar pelo teu casamento. Fecha no meu casamento, Jesus, a porta do adultério, da briga, e que se abra a porta do amor, da fidelidade, da convivência. Ilumina, Senhor, as decisões que precisamos tomar. Ilumina, Senhor, a nossa convivência familiar, o nosso estudo, o nosso trabalho. Que Deus abençoe o seu namoro, que Deus abençoe as suas amizades, que Deus te proteja de toda inveja, de todo mal olhado, de toda palavra de maldição. E tudo isso, que todo trabalho que possa ter sido feito para você e para a sua família, caia agora por terra, no poderoso nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, para que na nossa vida nós possamos ver qual é a tua vontade, quais são os teus desígnios para mim. Jesus, com a tua mão chagada, toque agora na minha enfermidade, na minha doença, e cura-me, Senhor Jesus. Toca no meu corpo, mas toque também naquelas pessoas doentes pelas quais eu estou rezando agora. Com muita fé, você pode tocar no seu corpo, aonde está enfermo. Se não for possível, toque no seu coração, mas se for, coloque a sua mão onde está enfermo e diga: toca, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o Deus de milagre.
Eu creio na tua aliança comigo. Eu creio na tua palavra que diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu creio na tua palavra. Eu vim para que tenha vida e vida plena. Quantas pessoas estão tristes, quantas pessoas estão pesadas, quantas pessoas estão perdidas. Nós colocamos hoje, Senhor, é chegada a hora em que Deus irá glorificar o teu povo, em que Deus irá glorificar a tua vida, em que Deus irá glorificar a tua família. Não perca a sua esperança. O que você não dá conta é possível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Entregue agora para o Senhor o teu impossível. Talvez o problema que não se resolva está no coração da sua filha, do seu filho, do seu marido, de um parente, ou talvez você seja o problema. Deus tem a solução. Jesus é a solução. Obrigado, Senhor, por tantas pessoas que já sentem no coração um alívio, um sentimento de paz. O Senhor que andou no nosso meio, impondo as mãos na nossa cabeça, abençoando a nós. Acalma o teu coração. Tudo vai passar, tudo vai se resolver. Você não está sozinho. Deus caminha contigo e com Ele você já é mais do que vencedor. Renuncia a todo medo e coloca fé. Não tenha medo, tenha fé. Nossa Senhora, interceda por nós, interceda pelas nossas famílias, cubra-nos com o teu manto maternal, afastando-nos de todo perigo, todo pecado, toda tentação. Nossa Senhora dos Anjos, cerca-nos de anjos protetores, anjos adoradores, para que o mal não tenha poder sobre nós, nem sobre os nossos, nem sobre a nossa família. Eu te consagro, Nossa Senhora, meu trabalho, meu material de trabalho, te consagro meu estudo, minha família, tudo aquilo que eu desejo realizar esta semana que estamos começando, as decisões que eu vou tomar. É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E assim, como disse a palavra de Deus, se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Senhor, nós tomamos posse desta palavra. Tantas pessoas que foram maltratadas, eu estou falando com pessoas que foram humilhadas. Você passou uma grande humilhação. Deus está falando para você: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nós queremos isso, Senhor. Honra o teu povo.
se humilha será exaltado, será honrado, mas quem se exalta será humilhado. Nós nos humilhamos, Senhor, perante a Tua mão poderosa, clamando toda bênção e toda graça sobre nós e sobre os nossos. Muito obrigado, Jesus, porque com esta oração algo novo começa a ser gerado no coração de cada um de nós. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Num pequeno instante de silêncio, deixemos que esta pregação e esta oração acalme o nosso coração, e que você possa levar para a sua casa tudo aquilo que Deus te falou esta noite. Enquanto nós rezamos aqui em silêncio no nosso santuário, você também reze aí da sua casa. Faça a sua oração, porque Jesus agora está ouvindo você. E repita comigo baixinho: eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, que as tuas promessas que as suas promessas se cumpram na minha vida. se cumpram na minha vida. Eu quero ser feliz de verdade. Eu quero ser feliz de verdade. Eu quero ter uma vida cheia de entusiasmo. Eu quero ter uma vida cheia de entusiasmo. Eu quero buscar uma vida de santidade. Eu quero buscar uma vida de santidade. Eu assumo contigo, Jesus, Eu assumo contigo, Jesus, este compromisso este compromisso de honrar a aliança que fizestes comigo, de honrar a aliança que fizestes comigo. aliança que tem o preço do teu sangue. A aliança que tem o preço do seu sangue. Muito obrigado, Jesus, Muito obrigada, Jesus, por não desistir de mim. por não desistir de mim. Muito obrigado, Jesus, Muito obrigada, Jesus, por continuar acreditando em mim. por continuar acreditando em mim. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que acompanham agora esta pregação, os que estão aqui no santuário, você que vai ouvir esse estudo bíblico depois que ele já foi feito, nós estamos no 5º domingo do tempo da Quaresma, no ano B. E fechando a nossa preparação, o Senhor tem lições valiosas para a nossa vida na questão da espiritualidade. Permitam-me, antes da nossa pregação e do nosso estudo, um comentário que eu fiquei muito feliz. Não vou dizer o nome aqui, que não é necessário, mas estive semana retrasada comprando uma caixa de leite num supermercado aqui de Divinópolis. E o gerente foi lá me cumprimentar, me deu um descontinho que eu não achei nada ruim, e ele comentava assim: padre, onde fica o Santuário Frei Galvão? Ele é de fora, ele trabalhava em BH e agora veio aqui para Divinópolis. Aí eu apontei onde ficava. Falou assim: eu estou curioso para ir lá. Eu falei:
Você assistia pela televisão? Eu falei, não, nunca ouvi falar não, eu não sou tão praticante não. Mas as nossas funcionárias do caixa, elas participam sempre lá. E quando não vão, elas assistem o seu estudo bíblico pela internet. Na hora do café, elas estavam comentando coisa de Bíblia aqui. Eu até brinquei com elas assim, vocês viraram evangélica? Vocês estão sabendo tanto de Bíblia? E geralmente católica que para nós não sabe Bíblia, né? Ela falou, não, nós temos todo domingo um estudo bíblico com o Padre Christian. Ele ficou tão encantado com a quantidade de coisa que elas foram falando lá, que ele nunca ouviu, que ele começou durante a semana, trabalhando, ouvindo as pregações deste horário para aprender Bíblia. Veja, meus irmãos, um testemunho de funcionárias que atraíram para a fé um católico não praticante, pela alegria que elas tinham de partilhar as lições da Sagrada Escritura. É isso que eu sempre digo, por isso que nós dedicamos um tempo maior à Bíblia. Nós precisamos saber Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra. E hoje vai dizer na leitura que todos conhecerão a Deus. Nada na nossa vida é mais importante do que conhecer a Deus. Todos os livros de faculdade, de doutorado, tudo que é cultura, nós podemos ler. O conhecimento não ocupa espaço, mas a única palavra que nos dá vida eterna, a única palavra que é capaz de salvar a nossa alma é a Sagrada Escritura. Eu recebi um pequeno videozinho, ainda não postei, eu quero fazer uma introdução. Um rapaz, não sei quem é, também não me interessa não, de São Paulo, dando uma entrevista, e ele disse assim, esse pessoal tem que parar com essa coisa de Bíblia. Para mim, Bíblia vale tanto quanto o livro do Chapeuzinho Vermelho, é tudo fábula. Ou seja, o mundo que nós estamos vivendo é mais ou menos assim. Se eu não consigo viver a fé, se eu não tenho uma adesão a Cristo, se a minha vida desregrada, ela não cabe na palavra, ao invés de me converter, o que eu faço? Eu nego, eu ridicularizo, eu critico. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E nós que somos cristãos católicos, nós precisamos conhecer a Sagrada Escritura para darmos razões da nossa fé a todo aquele que nos pedir. Então hoje, uma leitura, a primeira leitura maravilhosa, em consonância ao Evangelho. Então nós começamos pela primeira leitura, que os senhores têm aí no folhetinho, e você pode abrir a sua Bíblia, ou anote, Jeremias 31, do 31 ao 34, uma leitura pequenina, mas valiosa aos nossos olhos. Quando eu falo de Jeremias, permita-me uma pequena introdução. Quem é este Jeremias? Fiz uma pesquisa e resumi aqui. Jeremias exerceu a sua missão profética, ele era um profeta, desde 627 antes de Cristo, até depois da destruição do templo de Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente pensa que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. Os anos depois de Cristo, eles são ascendentes. Os anos antes de Cristo, eles são descendentes. Alguém me fez uma pergunta certa vez, lá nesses vídeos do YouTube, que eu fiz uma citação errada durante a missa, que eu dizia que um dos profetas exerceu o seu ministério entre 600 e 400 antes de Cristo. Ele falou, não padre, tinha que falar de 400 a 600, não, antes de Cristo vai caindo, é 600, depois 300, por quê? Porque antes de Cristo, quando chega no zero, Jesus nasce, aí começa um ano da era cristã, e nós estamos no ano 2024, do nascimento do Senhor. Por isso, quando a gente cita o Antigo Testamento, a data, ela é sempre decrescente, depois de Cristo, crescente. Então Jeremias foi um profeta, e a sua atuação foi no reino de Judá.
principalmente em Jerusalém. Para você entender por que Jeremias falava o que ele dizia, ele exerceu o seu ministério em 3 reinados. Isso aqui eu vou ser muito breve, só para você que gosta de história. A primeira fase da pregação de Jeremias foi sobre o rei Josias. A segunda fase sobre o Joaquim. E a terceira fase, Sedecias. Ele pegou 3 reis. E vejam, meus irmãos, que cada pessoa tem um coração. Cada pessoa que você encontra, ela tem um estilo de vida. Tais pessoas, algumas pessoas, você vai fazer amizade com elas. Outras, você vai tratá-las socialmente. Outras, infelizmente, pelo estilo de vida que escolheram, você vai evitá-las. Então veja que a pregação de Jeremias tem muito a ver com o estilo do reinado para quem ele está pregando. Quando Jeremias prega para Josias, é uma pregação esperançosa. Jeremias está feliz, porque Josias, ele quis banir do seu reino todos os cultos aos deuses estrangeiros, as idolatrias. Ele queria colocar o culto ao Deus único. Com Josias, Jeremias queria amizade. Jeremias profetizava bênção. Ele morreu num campo de batalha. Quem assume o reinado é o Joaquim. Ah, meu filho, mudou a liderança, ou muda para melhor ou muda para pior. Aqui foi uma tragédia, porque o rei Joaquim levou desgraça para aquele povo e um pecado grande de Judá, que não agradou a Deus. Qual foi o pecado? Josias confiava em Deus. O rei Joaquim confiava no exército. Ele vai dizer: não adianta ter fé, o negócio é ter soldado, é ter força. Então ele faz uma aliança com os egípcios, e Deus não gosta disso, e vai dizer para Jeremias: ele está confiando mais nos carros e nos cavalos, ele precisa confiar no Senhor. Então foi uma época difícil. Aí, porque, olha aqui que interessante, Joaquim não ouviu a palavra de Jeremias. Aí Jeremias vai dizer: olha aqui, Joaquim, eu avisei, você não me ouviu, então lá vai o que Deus lhe diz: Jerusalém será saqueada. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele vai neste período invadir Jerusalém e vai levar inúmeros deportados para a Babilônia. Aí as pessoas ficam chorando: ah, por que aconteceu isso? Jeremias vai dizer: porque vocês confiaram mais em vocês do que em Deus. Vocês se preocuparam com tudo, mas não preocuparam com Deus. De vez em quando eu vou benzer algumas casas, aí eu vejo porta reforçada, câmera, cerca elétrica, cachorro, tudo. Não tem problema, hoje em dia o negócio está perigoso mesmo. Mas eu vejo uma família que fez tudo na casa. Tem até um barzinho, eles gostam, né? Tem lá aquelas bebidas importadas, etc. Mas a gente não vê um crucifixo. Você não vê uma imagem de Nossa Senhora. Isso é uma família que colocou toda a segurança, mas onde que está a proteção espiritual? Aí os casais iludidos de namorados, eu nunca vi um povo tão iludido, começa a namorar com a tal da metade da laranja, coloca no outro toda a sua esperança, e eles não rezam. Eles não consagram o namoro a Deus. Aí aquele ciúme de olhar celular, você está com quem, você cumprimentou a quem, onde você estava, com quem que você estava. Hora que a pessoa menos espera, lá vem mais um relacionamento por ralo. Ah, padre, como que eu fui bobo, eu não vi que essa pessoa era assim. Mas não viu, meu filho, você não reza, né? Você não reza. Antes de começar qualquer coisa, reze. Para continuar qualquer coisa, reze. Finalizou a coisa, reze. Rezar antes para consagrar, rezar durante para discernir, rezar depois para agradecer. É o que Jeremias fala com Joaquim. Você não reza, Joaquim.
Você preparou um exército grandioso e não deu em nada. Se você tivesse confiado em Deus, Ele tinha protegido você. Olha que coisa, de ontem e de hoje, né? E nós temos o terceiro rei, que é a terceira fase da pregação de Jeremias, que é o rei Sedecias. Após alguns anos de submissão à Babilônia, ele faz aí mais um conclave, uma chave com o Egito. O Egito luta por ele e vence os babilônios. Aí ele vai dizer, tá vendo? Eu sou melhor do que Josias e do que Joaquim. Josias era um homem que só preocupava com as coisas do alto, não fez muita coisa. Joaquim fez uma união com os egípcios, mas ele não tinha sabedoria. Eu sou diferente. Eu fiz aliança com os egípcios, mas eu sou também um homem de oração. Querem fazer média, né? É um média. Aí Jeremias vai dizer, não adianta nada, porque seu coração é adúltero. Seu coração está partido. Você está confiando em Deus, mas você confia também nas potências da terra. Então veja, meus irmãos, cada época um rei, um pensamento. Esses três aqui mostram os três tipos de pessoas que a gente se relaciona. Tem pessoas que confiam em Deus, tem pessoas que confiam nas coisas do mundo, e tem aquele que é mais difícil de lidar. Ele confia nas coisas de Deus e nas coisas do mundo ao mesmo tempo. Então a gente lida muito aí com muitos Josias, Joaquins e Sedecias.